Olá, turma! Sejam muito bem-vindos ao curso básico e completo sobre Photoshop. Eu vou explicar umas coisas antes da gente começar as aulas de verdade. Bora lá! Nesta aula vamos falar o que é o Photoshop, o que vocês podem fazer com o mesmo e vou explicar como vão ser as nossas aulas. Mas o que é o Photoshop? O Photoshop é um programa desenvolvido pela Adobe que possibilita a edição e a manipulação de imagens de maneira profissional. Ele é utilizado por fotógrafos e designers para ajustar cores, recortar imagens, aplicar filtros e elaborar composições gráficas, entre outras coisas. Onde vocês podem conseguir o Photoshop? Vocês podem obter o Photoshop no site da Adobe. Vocês com o Photoshop dá para fazer um monte de coisa, como por exemplo, edição de fotos, criação e manipulação de imagens, entre outras coisas. Vou fazer um pequeno resumo de cada um que fala e o que podemos fazer com os mesmos. Primeiro, vamos falar sobre edição de fotos. A edição de fotos refere-se a um processo de modificar ou melhorar a imagem digital. Principais funcionalidades: ajustes de cores e de luz, permite alterar a luminosidade geral da imagem e ajusta a intensidade das cores. Remoção de imperfeições, remove manchas, cicatrizes, objetos indesejados da imagem. E também filtros e efeitos, transforma a imagem como uma obra de arte, implicando efeitos. Vamos seguir para a criação gráfica. A criação gráfica envolve o design, a produção de elementos visuais para a comunicação. Antes de começar, é importante ter uma ideia clara do que deseja criar. Principais funcionalidades. A ferramenta de desenho permite criar formas vetoriais precisas e traçados personalizados, ideal para logotipos e ilustrações. Tipografia. O Photoshop permite desenhar texto em diferentes estilos e tamanhos, além de aplicar efeitos como sombras, contornos, etc. Efeitos e filtros. Aplicar efeitos como brilho, sombra, entre outras coisas. A manipulação de imagens refere-se a um processo de alterar ou combinar imagens para a criação de composições artísticas ou visuais que não existe na realidade. Principais funcionalidades: ferramenta de seleção, ferramenta que permite selecionar rapidamente as áreas específicas da imagem com base de cor e textura. Pode adicionar fotos dentro delas. Composição de imagens. A manipulação de imagens é facilitada pelo uso de camadas, que permite superpor a diferentes elementos sem obter imagens original. Efeitos especiais. Aplicar filtros para criar efeitos visuais únicos, como desfoco, nitidez, ruído e distorção. Agora pode ser um pouco complicado de entender, mas é só ter paciência. Agora vamos falar das aulas. Elas vão durar por volta de 10-15 minutos por cada vídeo. Ao todo vão ser 15 a 20 aulas e vão ser muito fáceis de compreender. Espero que tenha gostado desta introdução sobre o nosso curso Photoshop. Até a nossa próxima aula! Vocês com o Photoshop dá para fazer um monte de coisa, como por exemplo, edição de fotos, criação e manipulação de imagens, entre outras coisas. Vou fazer um pequeno resumo de cada um que fala e o que podemos fazer com os mesmos. Primeiro, vamos falar sobre edição de fotos. A edição de fotos refere-se a um processo de modificar ou melhorar a imagem digital. Principais funcionalidades: ajustes de cores e de luz, permite alterar a luminosidade geral da imagem e ajusta a intensidade das cores. Remoção de imperfeições, remove manchas, cicatrizes, objetos indesejados da imagem. E também filtros e efeitos, transforma a imagem como uma obra de arte, implicando efeitos. Vamos seguir para a criação gráfica. A criação gráfica envolve o design, a produção de elementos visuais para a comunicação. Antes de começar, é importante ter uma ideia clara do que deseja criar. Principais funcionalidades. A ferramenta de desenho permite criar formas vetoriais precisas e traçados personalizados, ideal para logotipos e ilustrações. Tipografia. O Photoshop permite desenhar texto em diferentes estilos e tamanhos, além de aplicar efeitos como sombras, contornos, etc. Efeitos e filtros. Aplicar efeitos como brilho, sombra, entre outras coisas. A manipulação de imagens refere-se a um processo de alterar ou combinar imagens para a criação de composições artísticas ou visuais que não existe na realidade. Principais funcionalidades: ferramenta de seleção, ferramenta que permite selecionar rapidamente as áreas específicas da imagem com base de cor e textura. Pode adicionar fotos dentro delas. Composição de imagens. A manipulação de imagens é facilitada pelo uso de camadas, que permite superpor a diferentes elementos sem obter imagens original.
Efeitos especiais. Aplicar filtros para criar efeitos visuais únicos, como desfoco, nitidez, ruído e distorção. Agora pode ser um pouco complicado de entender, mas é só ter paciência. Agora vamos falar das aulas. Elas vão durar por volta de 10-15 minutos por cada vídeo. Ao todo vão ser 15 a 20 aulas e vão ser muito fáceis de compreender. Espero que tenha gostado desta introdução sobre o nosso curso Photoshop. Até a nossa próxima aula!